Bom dia, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, para junto compartilharmos a palavra de Deus. E a palavra que vamos ler nesta manhã se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 16 ao 17, que diz: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta à boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Graças a Deus. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, E fala acerca de Daniel na cova dos leões, Aqui nós vemos que Daniel era um servo de Deus e que os príncipes, juntamente com os presidentes, estavam assim com inveja de Daniel e procuravam ocasião para prender e matar a Daniel, porque Daniel, em tudo que ele fazia, ele prosperava. E ali eles foram até o rei, falando para o rei, para fazer uma lei, que ninguém poderia orar ou pedir alguma coisa a um outro Deus, a um outro homem que não fosse o rei. Mas a gente viu aqui que a intenção deles não era de exaltar o rei, mas de querer pegar Daniel nesta cilada, porque eles sabiam que Daniel era fiel. E o rei, acabou assim achando boa aquela ideia. E assim fez aquela lei. E essa lei que eles fizeram era uma lei dos médios e dos persas. Essa lei não podia ser revogada, não tinha como voltar atrás. Mesmo assim, o rei a assinou. E aqui nos conta a palavra, que aqueles homens ficaram observando Daniel. Porque Daniel, quando soube da lei, Daniel, ele não se intimidou. Ele continuou orando ao Deus Altíssimo. A palavra nos conta que ele entrou no seu quarto, que estava de frente para Jerusalém, e deixava a janela aberta, e ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Então aqueles homens foram até o rei, e falaram para o rei que Daniel não estava obedecendo à ordem do rei. Então aqui nós vemos uma coisa muito importante, que nós somos cidadãos da terra, mas primeiro somos cidadãos dos céus, Quando tiver alguma lei que possa infringir o mandamento de Deus, nós não podemos obedecer. Mas se essa lei não infringir, então nós obedeceremos, porque nós vemos que Daniel era perfeito, assim, em obediência à lei daquele lugar, a lei de Babilônia. Mas quando essa lei veio de encontro, veio contra a ordenança divina de só adorar a Deus, de só buscar a Deus, ele não obedeceu. Então nós só não devemos obedecer algo que seja contra o princípio de Deus. Mas se o homem lançar algo que seja favorável à palavra, ou que não venha interferir na palavra, aí nós devemos obedecer. Então ali o rei ficou muito pensativo, porque o rei gostava de Daniel, mas não podia fazer nada, Mandaram trazer a Daniel, como nós acabamos de ler. E o rei disse, para Daniel, que o Deus a quem ele servia continuamente pudesse livrar ele. Porque, irmãos, a gente vê que tem momentos nas nossas vidas que ninguém pode nos ajudar, somente Deus, E ali Daniel foi jogado naquela cova dos leões. E o rei, naquela noite, não dormiu. Ficou pensativo, não quis que trouxesse os cantores, mas ele não podia fazer nada, Então, ali quando amanheceu o dia, que o rei fora lá na cova, porque havia nele uma esperança que Deus pudesse fazer alguma coisa acerca de Daniel. E chamara por Daniel. E Daniel respondeu. Aquele rei muito se alegrou, porque viu que Deus é o Deus que livra o homem, E ali tiraram Daniel daquela cova dos leões. E quando tiraram Daniel, ali aqueles que fizeram aquele projeto do mal para destruir Daniel,
é que foram lançados naquela cova. Não somente eles, mas como seus filhos e suas mulheres. E aí é onde diz a palavra de Deus, no livro de Oséias. E outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque Daniel servia a Deus. Foi guardado lá na cova dos leões, né? O Senhor enviou o anjo, como dissera Daniel, para que os leões dormissem, e Daniel ficou ali em paz. Mas aqueles outros que foram lançados na cova dos leões, porque não servia a Deus, quando foram lançados, antes mesmo que chegasse no fim, eles foram abocanhados, foram devorados pelos leões. Então nós sabemos que para o Senhor nos guardar, é necessário que nós venhamos estar na dispensação de Deus, venhamos estar buscando o Senhor, que nós possamos estar assim na presença de Deus a cada dia, porque o Senhor está nos guardando constantemente, livrando-nos da cilada do inimigo. Porque muitas vezes, se nós ficarmos à toa, a gente pode vir a perecer, né? Então aqui a gente vê claramente que aqueles homens que clamaram para Daniel, foi que foram parar lá nas covas dos leões e acabaram sendo mortos, sendo mortos assim, porque aqueles leões devoraram. Então ali quando Daniel saiu daquela cova, né, o rei, muito alegre, muito feliz, disse que faria um novo decreto, e fez, no caso, um novo decreto, em toda aquela parte da província, em todos os lugares onde ele dominasse, que todos temessem e tremessem ao Deus de Daniel. Graças a Deus, irmãos. Nós vemos que por conta da fidelidade de Daniel, o nome do Senhor foi exaltado. Assim como o Senhor exaltou também a Daniel naquele momento, mas o nome do Senhor também foi glorificado, porque todos viram o grande poder e as maravilhas de Deus. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida, que nós venhamos ficar na presença de Deus, porque o Senhor quer também nos exaltar e mais do que nos exaltar, também que nós sejamos exemplo de glória para o nome dele, né? Sejamos o reflexo da glória de Deus, porque tudo que nós façamos aqui na terra não seja para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor. Então nós vimos que em todos os momentos da nossa vida, não importa a dificuldade, não importa onde nós estivermos, o Senhor está sempre nos guardar. Porque no livro do próprio Daniel nos fala a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens passaram no fogo da fornalha ardente, porque não adoraram a estátua do rei. Mas o Senhor livrou ele dentro da fornalha. Então nosso Deus aqui nos livra da fornalha, o Senhor Deus aqui nos livra do fogo, da água, do mar. O Senhor Deus aqui nos livra de toda investida maligna. Então fica aqui este exemplo de fidelidade a Deus e de que nós devemos prosseguir confiando no Senhor, porque em todas as vezes o Senhor está para nos guardar. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Então, graças a Deus por esta palavra. Amanhã nós não estaremos gravando a palavra, né? Mas fica aí a oportunidade para vocês reverem alguma palavra da semana, né? Alguma palavra que vocês não puderam assistir, vai ter a oportunidade de estar assistindo amanhã e nós nos encontraremos na hora do almoço, ao meio-dia, às 12 horas, com a oração da tarde. Assim, quero agradecer a Deus e orar por sua vida e por toda a nossa comunidade, por todo o nosso país e por todos os lugares. Amém? Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa e que nós nos encontramos na tua presença. Permanece conosco, dá-nos vitória, ajuda-nos a te adorar, ajuda-nos a fazer a tua vontade e o teu querer. Vai curando os enfermos, vai libertando os oprimidos. Faz, Deus, tudo de conformidade à tua vontade, para a glória do teu nome santo. Amém. Graças a Deus, assim, né, eu agradeço a oportunidade, deixe seu like, compartilhe essa palavra, né, e assim nós vamos ficando pela aqui. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.